Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja presente no meio de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre a conduta do medianeiro, dando continuidade ao estudo da qualidade na prática mediúnica. Vamos então pegar aqui o nosso material de apoio. Ainda na primeira parte do livro, na questão 16, é colocado qual o verdadeiro sentido da realização mediúnica. Se te candidatas à mediunidade no serviço com Jesus, renuncia a quaisquer glórias ou aos enganosos florilégios da existência, porque jordandearás pela senha de espinhos, pés sangrandos e mãos feridas, coração azorragado, sem ouvidos que entendam os teus apelos mudos. Solidão e abandono, muitas vezes para que o exercício do dever enfloresça, o amor no teu coração em favor dos abandonados e solitários. Apostolado de silêncio, culto do dever, autoconhecimento. Eis o caminho da glória. Isso está no livro Espírito e Vida, no capítulo Glórias e Mediunidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Da questão número 17. E como entender o serviço mediúnico criando-se predisposições íntimas favoráveis ao êxito na sua realização? Mediunidade não é apenas campo experimental com laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. Médiuns prodígios, sempre os houve na humanidade. Também passam inúteis como aves da bela plumagem, que o tempo destruiu e desconsiderou. Com o espiritismo que fez renascer o cristianismo puro, somos informados da mediunidade e serviço santificante. E com essa bênção, descobrimos a honra de ajudar. Não te empolgues apenas com as notícias dos mundos felizes. Há muita dor em volta de ti. E até atingires as esferas sublimes, há muito o que fazer. Almas doentes em ambos os planos enxameiam em volta da mediunidade. Dedicando-te à seara mediúnica, não te esqueças de que todos os começos são difíceis e de que a visão colorida e bela somente surge em toda a sua grandeza aos olhos que se acostumaram às paisagens aflitivas, onde o sofrimento fez morada. Para que os mentores espirituais possam utilizar-te mais firmemente, faz-se necessário conhecer a tua capacidade de servir em favor dos semelhantes. Antes de pretenderes ser instrumentos dos desencarnados, acostuma-te a ser portador da luz clara da esperança, onde estejas e com quem estejas. Está no livro Espírito e Vida, capítulo na Seara Mediúnica, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Da questão número 18. Que procedimentos e atitudes adotará o médium para conquistar a segurança nas passividades? Primeiro, equilíbrio. Sem uma perfeita harmonia entre a mente e as emoções, dificilmente conseguem os filtros psíquicos coar a mensagem que provém do mundo maior. Conduta. Não fundamentada a vida em uma conduta de austeridades morais. Só muito raramente logra o intermediário dos espíritos uma sintonia com os mentores elevados. Concentração. Após aprender a técnica de isolar-se do mundo externo para ouvir interiormente e sentir a mensagem que flui através das suas faculdades mediúnicas, poderá conseguir o trabalhador registrá-la com fidelidade. Oração. Não exercitando o cultivo da prece com clima de serenidade interior, ser-lhe-á difícil abandonar o círculo vicioso das comunicações vulgares, para ascender
e alcançaram a perfeita identificação com os instrutores da vida melhor. Disposição. Não se afeiçoando à valorização dos serviços em plena sintonia com o ideal espírita, compreensivelmente tornar-se impossível, improvável a colheita de resultados satisfatórios no intercâmbio mediúnico. Humildade. Escasseando o autoconhecimento, bem poucas possibilidades o médio disporá para uma completa assimilação da mensagem espiritual. Porquanto, nos temperamentos rebeldes e irascíveis, a supremacia da vontade do próprio instrumento anula a interferência das mentes nobres desencarnadas. Amor. Não estando o espírito encarnado aclimatado à compreensão dos deveres fraternos, em nome do amor que edifica, torna-se invariavelmente medianeiro de entidades perniciosas, com as quais se compraz. Do livro Intercâmbio Mediúnico, no capítulo 12, pelo Espírito João Cleófas, psicografia de Divaldo Franco. Na questão 19. Os médios principiantes, que providências adotarão para disciplinar as suas forças medianímicas? O aprendiz da mediunidade deve ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores, através de cuja docilidade consegue vencer-se, corrigindo os desvios da vontade viciada, adaptando seus desejos e aspirações aos interesses relevantes que promovem a criatura humana, domiciliada ou não no plano físico. Métoa precípua do conhecimento socorrista, a que candidata a mediunidade. O estudo renova os clichês mentais, ensejando visão feliz nos quadros da existência que se assinala de esperança e otimismo. A boa leitura propõe a empatia. Ao mesmo tempo, colore e ilumina as torpes situações, colúculas de amanheceres felizes. Faculta a reflexão de onde se recolhem proficientes resultados e estímulos radiosos para o tenta-me feliz da consciência. O exercício do bem promove o espírito, dilatando-lhe a compreensão em torno da divina justiça, a revelar-se nas soberanas leis que alcançaram todos aqueles que as ludibriaram, convocando cada um ao justo refazimento em ocasião própria. Se sois candidato ao labor enobrecido da mediunidade e desejais servir com abnegação, fazei da prece uma ação constante e do trabalho edificante a vossa oração libertadora. Cultivai a brandura, por cujo cometimento conseguireis gerar simpatias em torno dos vossos passos. Evitai tanto o desalento quanto a presunção, que são inimigos lúricos, a corroerem o metal da alma, desarticulando as engrenagens psíquicas imprescindíveis ao labor a que desejais ser fiel. Aproveitai sempre de qualquer circunstância ou comentário o lado melhor, a parte boa, de modo a aprenderdes a filtrar os valores bons, mesmo quando ocultos ou mesclados na ganga das paixões dissolventes. Aprendei o comedimento, selecionando o que podeis e deveis dizer, porquanto o bom médium, não é apenas aquele que recebe os comunicados com perfeita sintonia, e sim o que se abstrai por seleção automática e natural às questões deprimentes e perniciosas, como médium que se faz bom para o bem geral. Do livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 4, pelo Espírito João Cleófas, psicografia de Divaldo Franco. Na questão número 20, que outros atributos caracterizam um bom médium? Bom médium é aquele que tem consciência das suas responsabilidades e dos seus limites, tudo fazendo por burilar-se à luz do pensamento cristão, agindo na ação da caridade incessante, com que bem
se arma para vencer as próprias imperfeições. A humanidade sempre exibiu pessoas superdotadas em todos os campos aos quais, por presurosas e precipitadas, sem disciplinas, nem respeito aos próprios e aos alheios valores. Quantas vezes não se atiraram a fundo os abismos, onde não conseguiram erguer-se? Por isso, que a humanidade, para o desempenho relevante da tarefa espírita, requer homens que se desejem educar no bem, disciplinar-se e oferecer-se no anonimato, se possível, ou discretamente, quando as oportunidades assim o exigirem, ao trabalho do amor e da iluminação da terra. Para tanto, o estudo consciente e sistemático, o trabalho metódico na vida social, cumprindo seus deveres sem transformar-se em parasitas, a pretexto da missão que devem desempenhar, como nos serviços espirituais, com pontualidade e assiduidade. O cultivo da oração e da vigilância a par da prática da caridade, no seu sentido elevado, constituíam os antídotos à obsessão, ao desequilíbrio, em prol da própria paz e da felicidade, entre outros. Nunca será demais que os médios se voltem para a reflexão, o silêncio interior e o mergulho mental nas lições do Evangelho, em que aurirão inspiração e resistência para as contínuas lutas contra o mal, que afinal reina dentro de todos nós. Nem é miserabilidade espiritual, nem instrumento de jactância e orgulho à mediunidade. Conhecer-lhe os recursos cada dia, descobrindo novas sutilezas e possibilidades e novas possibilidades, e fazer-se médio do bem em todo lugar, são medidas providenciais para o bom uso da faculdade, com excelentes resultados para si próprio e para a sociedade. Está no livro Enfoques Espíritas, capítulo 21, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. E aqui então, queridos irmãos e irmãs, nós finalizamos esta parte hoje de estudo. Que a luz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no meio de todos vós. Uma excelente jornada a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.